Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Eduarda, eu sou artesã e trabalho com resina há mais de 4 anos. Hoje eu vou mostrar para vocês os materiais necessários para a gente poder iniciar nessa arte incrível que é a resina epóxi. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte e compartilha com alguém que você acha que vai gostar de saber sobre esse mundo da resina. O primeiro material essencial para a gente poder iniciar é a resina epóxi, né? Que tem o componente A, que é a resina, e o componente B, que é o endurecedor. Eu gosto muito dessa marca, é a Resiquali. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link onde eu compro, tá? Temos cupom de desconto, o cupom é DULI, caso você também queira comprar. É uma resina que eu gosto muito pela sua transparência, acabamento e brilho que ela dá nas peças. Existem vários tamanhos de resina. Esse aqui é o kit de 300 gramas, que tem 200 gramas de resina e 100 gramas de endurecedor. Tem tamanho de 1 kg, de 2 kg, de 7 kg. Vocês veem o tamanho que mais adapta para o projeto que vocês querem estar fazendo. O segundo material seriam os copinhos. Tem de vários tamanhos, tem os copos pequenos aos copos maiores, até os baldes que a gente pode estar utilizando. E eles são eternos, tá, gente? Acreditem, a gente recicla todos os materiais com resina. A gente não precisa usar e jogar fora. Não, a gente vai usar, espera ele secar e depois a gente pode reutilizar com outro pigmento. Então esses copinhos aqui eu tenho há muito tempo mesmo, porque eu sempre gosto de estar reutilizando bastante os meus copinhos. O terceiro item da nossa lista são os palitinhos. É com ele que a gente vai manusear a resina no copo. A gente vai mexer com ele aqui. Tem de vários tamanhos, vários tipos, né? Eu gosto bastante desses daqui de madeira, porque eles também são reutilizáveis. A gente pode estar utilizando diversas vezes. O quarto item é a balança. Essa daqui. É com ela que a gente vai medir o componente A, que é a resina, com o componente B, que é o endurecedor. A gente vai colocar aqui na balança. É importante que a proporção que a gente coloque esteja correta. Com isso, a balança vai nos ajudar. A gente tem que colocar a proporção certinha para que o resultado final da nossa peça dê certo. Normalmente, as proporções da resina vem escrito na embalagem, como essa daqui. Ele coloca, né, 2:1. Essa aqui, que é 2:1, significa que são 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor. Ou seja, se você quer 50 gramas de resina, você precisa da metade, que é 25 gramas de endurecedor. Quinto item da lista é o maçarico. É com ele que a gente vai tirar as bolhas da resina. É normal a resina ter algumas bolhas, principalmente no movimento que a gente faz para misturar os componentes. Então é importante a gente ter um equipamento para tirar essas bolhas e eu tiro com maçarico. Eu gosto bastante dele. E agora, um dos materiais que são essenciais e digamos que o mais importante de todos, gente, são os nossos EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. No caso da resina, são as luvas de proteção. Elas são luvas descartáveis, a gente usa uma vez. Se você conseguir usar depois novamente, depois que a resina estiver seca, você pode estar utilizando, não tem problema, mas normalmente ela tende a rasgar pelo fato dela ser uma luva descartável. Mas aí a gente usa sempre que for trabalhar com resina, para a resina não entrar em contato com a nossa pele. Outro EPI extremamente importante, o mais importante de todos, a máscara de proteção. Ela é uma máscara de proteção contra gases tóxicos. É importante que a gente utilize sempre quando a gente for manusear a resina. A resina, gente, em forma líquida, ela acaba liberando alguns gases que são tóxicos à nossa saúde. Mas não precisa se preocupar, que é somente na sua fase líquida que ela tá liberando, logo no início que a gente fez as peças. Depois de curada, né, depois da sua peça 100% curada, ela sólida, ela não é mais tóxica para nossa saúde, tá? Outro equipamento importante de EPI é o avental. A resina, gente, ela suja tudo. Ela suja a nossa roupa, suja a mesa que a gente estiver trabalhando. Então é importante que a gente utilize um avental para poder se proteger mesmo, para ela não manchar a nossa roupa. Então você usa uma roupa velha que você tiver em casa ou um avental, é indicado. Também é indicado nos EPIs a gente está utilizando óculos de proteção contra gases. Outro material também que é importante, já acabou as partes do EPI, né, agora de manusear a resina, é proteger a nossa mesa. E eu gosto bastante de proteger a mesa com saco plástico mesmo, porque é um material acessível que a gente consegue estar cobrindo bem facilmente a nossa mesa. Aqueles sacos plásticos mesmo de lixo preto, eu gosto de colocar ele na minha mesa para poder cobrir, porque caso a resina caia, não suja a mesa, suja o plástico e aí depois de um tempo que o plástico está bem desgastado, eu troco por outro. Outro material que é importante a gente ter são os pigmentos. Existem vários tipos de pigmento para a gente colocar na resina. Esses daqui são os pigmentos de álcool ink, são pigmentos de álcool que a gente mistura e cria efeitos muito legais com a resina. Tem esses daqui que são os pigmentos perolados em pó. São pigmentos que são um pozinho que a gente mistura com a resina
E normalmente, né, ele é um acabamento bem brilhante, bem perolado, assim, sabe? Com brilhinho, fica lindo. Eu uso bastante esses daqui nas minhas peças. E esses daqui que são os tradicionais, que são pigmentos em pastas. É um pigmento em pasta pra gente poder criar as nossas peças. As cores deles são bastante sólidas. São cores bem concentradas, que a gente só mela um pouquinho no palitinho e mistura com a resina, que forma um tom bem forte que a gente quer. Esses pigmentos aqui, colocados em pouca quantidade, eles já ficam um tom mais translúcido, fica bem clarinho o tom, mas se você colocar mais quantidade do pó, fica o tom mais fechado. Então esse aqui vai depender da quantidade que você quer colocar. Já esses daqui do álcool ink é a mesma coisa, você colocando mais ele fica mais forte, né? Depende muito da técnica que você quer. Porque tem algumas técnicas que a gente faz com ele que a gente gosta que coloque menos e outras que a gente gosta que coloque mais. Depois dos pigmentos, você vai precisar colocar esse líquido em algum lugar, né? Então, no caso, seria os moldes. Olha aqui. Você coloca o seu líquido no molde, que tem vários formatos. Esse daqui, por exemplo, é de uma libélula, que eu mesma desenhei. Olha só que lindeza. Tem esse da libélula, tem molde de marca-página, que é assim. Tem molde de caneta também. Enfim, o que não falta, gente, é infinidade, assim, de moldes. Mas acreditem, uma dica que eu dou pra vocês. Não saiam igual uma louca comprando um monte de molde que você vai ver que vocês não vão usar quase nada. Eu fiz isso, foi um dos meus erros no início e eu falo pra todo mundo não fazer. A gente fica ansioso, quer comprar um monte de coisa, mas acaba que a gente não usa nada e acaba gastando dinheiro à toa. Então é importante vocês terem noção para conseguir fazer esse investimento da maneira correta. Da mesma forma que existem moldes pequenos, também existem moldes grandes, né, como as bandejas, como moldes de cadernos maiores, enfim, existem uma infinidade de moldes, é só a gente pesquisar que a gente consegue encontrar. E lembrando que se você for minha aluna ou se você é minha aluna, lá no curso eu estou disponibilizando toda a minha lista de fornecedores completa. E durante esse processo eu gosto de utilizar o álcool isopropílico. Ele é importante para a gente limpar as nossas mãos com a resina. Depois que a gente terminou ali, acabou que caiu um pouquinho de resina na nossa mão ou sujou algum lugar, a gente pega o álcool isopropílico e dá uma limpadinha enquanto a resina tá líquida ainda, porque quando ela tá sólida não tem jeito para remover a resina se ela grudar em algum lugar que não seja um material, né, que tenha aderência a ela. Se ela grudar algum material que não tem aderência a ela, que na sua forma líquida ainda, você pode estar utilizando um álcool isopropílico para poder limpar. Eu gosto de utilizar ele para poder limpar minha mão, limpar alguma coisa que sujou, ou até para fazer algumas técnicas com a resina, a gente também utiliza ele. Quando a nossa peça está curada e ela sai do molde, ela sai imperfeita. A gente precisa fazer um acabamento nela. E para isso a gente utiliza uma lixa. Existem vários tipos de lixa. Eu indico utilizar lixas d'água para a gente trabalhar com resina, tá? Lixas d'água. No meu caso, eu utilizo essas lixas d'água também, mas eu gosto muito de utilizar essa lixa aqui de unha, gente. Eu acho que, assim, olha como ela tá velhinha já, a minha. Eu acho que ela encaixa certinho onde eu quero que ela encaixe. Ela é pequena, eu consigo manusear melhor do que uma lixa d'água, então eu gosto mais dela para poder fazer acabamento simples. Então, por exemplo, a minha peça saiu do molde, eu preciso lixar ela para fazer a minha última camada da resina, que eu chamo de dome. O dome é a última camada de resina que a gente faz na peça com o intuito de dar um brilho maior a ela. Para isso também é necessário que a gente utilize o látex no fundo da peça. Na parte de cima da peça a gente vai jogar a última camada de resina e para ela não escorrer para o fundo, porque acredite, isso acontece muito, a gente precisa proteger esse fundo da peça para não estragar ele. Então, para isso, é importante utilizar o látex. Eu passo no fundinho da peça, espero secar e jogo a camada de resina, né? A última camada, que é o dome. E esses foram todos os materiais necessários para você poder iniciar com a resina. Grande parte desses materiais que eu mostrei aqui, gente, é um investimento que é para a vida inteira praticamente. Vai demorar muito de você ter que repor eles, como, por exemplo, os palitos, os copos, alguns pigmentos também, a não ser que você utilize muito eles, mas os pigmentos a gente coloca um pouquinho e ele já tem uma coloração muito forte, não precisa colocar muito. Então são investimentos que a gente faz a longo prazo. Não são investimentos que você precisa fazer todos os dias. Mas é isso, pessoal. Esses são os materiais necessários para você poder iniciar com a resina. Mas é claro que vai depender muito do seu nicho, que vai mudar e vai precisar de algum outro material. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas também. E comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.